quero lhe fazer uma pergunta. Deus tem lidado com você sobre deixar algo ir e você ainda está se agarrando nisso? Poderia ser uma amizade que realmente não é uma boa amizade para você? Alguém? Pode ser uma atitude ruim? Que tal, talvez, realmente, alguém que você ame, que você continua tentando mudá-lo ou levá-lo a fazer o que é certo, e Deus está dizendo-lhe para deixá-lo ir e entregá-lo para ele. Quem aqui? Certo. Então, eu vejo que hoje vamos ter muita diversão aqui. Eclesiastes capítulo 3, 1 a 8, nós estamos falando neste fim de semana sobre como usar nosso tempo sabiamente. Eu acredito que existem determinadas épocas do ano para as coisas em que há uma unção especial de Deus para fazer uma determinada coisa. E por isso, se esta é uma época em que Deus está lidando com você para que se liberte de algumas coisas, então é sensato fazê-lo nesta época, porque quando Deus está dizendo, a hora é agora. E vai ser mais fácil fazer quando Deus está lidando a respeito do que ter que fazê-lo depois, no outro momento. Amém? Há tempo para todas as coisas. E um tempo para cada assunto ou propósito debaixo do céu. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de quebrar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo para dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de abster-se de abraçar. Tempo de ter e tempo de perder. Tempo de ficar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de manter o silêncio, tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Pai, obrigada por nos ajudar a viver em seu tempo e não perder o que você tem para nós em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. João, capítulo 15, versos 1 a 8. Eu amo João, capítulo 15, eu estudei, eu li e eu reli também, e eu realmente gosto dele. Começando no versículo 1, Jesus disse, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Qualquer ramo em mim, esse em mim significa as pessoas que creem em mim. Qualquer ramo em mim que não dá muito fruto, que para de frutificar, ele o corta, recorta e tira. Por isso, é vontade de Deus que nós demos bons frutos. E assim como se há um ramo em uma árvore que todos os outros ramos deem fruto da árvore, mas esse ramo não está dando os frutos, um bom jardineiro vai vir e vai podá-lo. Se existem áreas em nossas vidas que não estão dando frutos, então Deus vai lidar com essas coisas, Ele vai cortá-las de nossas vidas, ou Ele vai tirá-las. Seria bom se pudéssemos ver como Deus vê e dizer, sim, Deus, isso não é bom, vamos tirar isso daqui. Mas todos nós sabemos que às vezes insistimos por muito mais tempo. É incrível quanto tempo insistimos em coisas que estão nos prejudicando. Mas vamos pensar em como isso não é inteligente. Quanto tempo nos agarramos em coisas que estão nos machucando e estão realmente roubando a vida que Jesus quer que nós tenhamos, mas que de uma forma ou de outra estamos com tanto medo de deixar o que temos porque o que vamos ter nós ainda não sabemos ou entendemos. Nunca tenha medo de deixar Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Ele corta, recorta, e Ele purifica e repetidamente poda todos os ramos que continuam a dar frutos para fazê-los dar frutos mais ricos e mais excelentes ainda. Então eu vi algo anos atrás que ajudou-me. Parece-me que você será podado se você fizer ou não fizer. Então, de qualquer maneira, a poda é um fato da vida cristã. Assim, podemos também... O essencial de tudo isso é que podemos deixar Deus agir da sua maneira, porque Ele nos ama tanto. Agora entenda isso, Deus te ama tanto que Ele nunca vai deixá-lo sozinho.
para fazer as coisas do seu jeito. Amém? Deus nos disciplina, Ele nos ensina e nos treina por vários meios, pelo seu amor por nós. Eu poderia levá-lo a Hebreus 12, tem um monte de coisas lá acerca da disciplina, e Deus trata conosco, nos ensinando e nos tirando. Ele faz isso muito espiritualmente, Ele faz muitas vezes usando a palavra. Mas como eu disse ontem, quando você ama seus filhos, você gostaria de dar-lhes a sua palavra e vê-los fazendo o que você diz para fazer, mas se não fizerem de forma consistente, você vai tocar nas circunstâncias. Agora, isso não significa que Deus é mau e Ele faz muitas coisas que nos ferem, mas eu acho que todos nós percebemos que às vezes há coisas em nossa vida que são realmente difíceis e nós lutamos, depois desistimos ou lutamos com as mudanças que Deus tenta fazer. Mais tarde percebemos, essa coisa foi a melhor coisa do mundo para mim, afinal de contas. Então, hoje eu estou realmente esperando que pela graça de Deus eu possa ajudar a todos nós a confiar em Deus ainda mais e perceber o seu grande amor por nós, que tudo aquilo que acontece em nossa vida, Deus vai trabalhar com isso para o nosso bem, contando que nós confiamos nele. Eu acredito nisso. Isso não é apenas uma escritura bonita para se confessar. Eu acredito nisso. Que não importa o que aconteça ou de onde venha, se mantivermos nosso amor querendo sua vontade, Ele vai pegar essas coisas e usá-las para o propósito. Todos nós queremos ouvir de Deus, queremos saber o que Deus está dizendo. Deus nos fala de várias maneiras. A voz mansa e delicada é talvez a melhor maneira. Esse conhecimento interior, você só sabe, você nem sabe como você sabe, você só sabe. Mas Deus também fala através de nossas circunstâncias. E tantas vezes, quando eu estou tentando fazer algo acontecer na minha vida e simplesmente não está acontecendo, e eu então estou me exaurindo, tentando chutar portas que é óbvio que Deus não está abrindo para mim, Deus está tentando me deixar saber através dessa circunstância, isso não é para você. Isso não é para você. Bem, isso é o diabo. Bem, sim, nós precisamos resistir ao diabo, mas deixe-me te dizer algo. Se Deus tem algo em sua vontade para você fazer, não há nenhum diabo que pode impedir que aconteça, desde que você mantenha seus olhos em Deus. Então vamos apenas não dar ao diabo mais crédito do que ele realmente merece, amém? Então, continuando agora em João. Você é purificado e já podado por causa da palavra que Ele tem dado, os ensinamentos que eu dei a você. Habita em mim, eu habitarei em você. Vive em mim, eu vou viver em você. Assim como nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo sem permanecer, ser vitalmente unido à videira, assim você não poderá dar fruto se não permanecer em mim. Agora, quantos querem dar frutos em sua vida? Certo? A única maneira de um ramo dar fruto é se ele permanecer conectado à videira. Agora, eu tenho feito projetos em meus encontros onde eu trago uma planta viva aqui e na primeira noite eu quebro um galho e eu coloco em algum lugar aqui e podemos vê-lo durante todo o fim de semana lentamente murchar e morrer. A única maneira pela qual podemos ter a vida fluindo através de nós para dar bons frutos, se é o fruto do Espírito, em coisas simples como ficar com a sua família, conviver com pessoas no trabalho, sair no mundo e ser um bom testemunho, ou se são só outras coisas, a força de que precisamos para passar por coisas difíceis e fazermos a vontade de Deus, a única maneira que qualquer ramo, todos digam, eu sou um ramo, a única maneira pela qual qualquer ramo pode dar bons frutos é se ele permanecer conectado à videira. É por isso que eu fico nisso o tempo inteiro sobre o tempo gasto com Deus. Passar tempo com Deus, gastar tempo com Deus e perceber que nossa caminhada com Deus não é apenas um evento de domingo de manhã. Agora, muitos de vocês separaram o seu fim de semana para vir a esta conferência, então vocês provavelmente sabem disso, mas eu não estou apenas falando com você, eu estou falando com milhões de pessoas no mundo inteiro assistindo pela televisão. Eu não sei que tipo de relacionamento você tem com Deus, ou se você até mesmo tem algum, mas eu estou bastante segura ao dizer que há um bom número de pessoas assistindo que
você tem amor por Deus, mas sua relação com Ele é religiosa. É do tipo de apenas seguir regras, regulamentos estabelecidos. Você talvez lê um pouco a Bíblia todos os dias, ora um pouco todo dia. Você vai à igreja no domingo de manhã e sente como se cumpriu o seu dever. E agora você está bem com Deus assim. Bem, quer saber? Talvez você esteja bem com Deus, mas você não vai dar frutos com esse tipo de vida. Você vai ter altos e baixos emocionalmente. A única maneira de você ser feliz é quando faz as coisas do seu jeito. Isso só dura alguns minutos de cada vez, então você não será um testemunho no mundo. Você vai ser frustrado o tempo todo, está lutando o tempo todo, vai ser difícil de se conviver. Acertei até aqui? Certo. Mas quando nós somos ligados à videira, então há uma força vital secreta aqui. Nós não entendemos, nem podemos explicar, que vem para nós dessa vinha, a vinha sendo Jesus, e sem nenhum esforço, sem nenhuma frustração, produzimos frutos. Você vê tantos cristãos, eu fui uma por um longo tempo, eu estou tentando ser paciente. Eu estou tentando ser feliz. E eu estou tentando ter calma, eu estou tão frustrada tentando ter paz. Vou lhe perguntar, você já viu uma macieira em um pomar dizendo assim: estou tentando fazer maçãs. Época de maçãs, vamos lá. Estão fazendo maçãs. Então, nós não vamos dar bons frutos através de apenas tentar e lutar. Agora eu acredito que é um esforço que nós fazemos, mas é um esforço no Espírito Santo. Por isso é totalmente diferente de apenas um esforço carnal. É realmente apenas, como está principalmente, o meu esforço é ficar conectado a Jesus. Meu esforço é um esforço espiritual, eu estou crendo, eu estou confiando em Deus. Deixa eu lhe dizer algo, a cada dia, a cada momento, você precisa da ajuda de Deus. Não há um momento em nossas vidas quando não estamos desesperados. Você me entende? Desesperados pela ajuda de Deus. Se eu fosse você, diria que não menos de 100 vezes ao dia: Deus, ajuda-me. Deus, ajuda-me. Apenas ajuda-me. Você nem tem que saber para que você precisa da ajuda, porque eu posso garantir que você vai precisar de ajuda. Assim, Deus, ajuda-me. E eu queria poder explicar o mistério disso para você, mas apenas sente-se. E não se preocupe tanto com o que você faz quando você passa tempo com Deus. Bem, se eu passar tempo com Deus, o que eu faço? Sinceramente. E eu espero isso, sabe? Não é literalmente insano, mas eu realmente não acho que importa tanto o que você faz. Eu acho que o importante é que você tenha ido até Ele. Você está dando a Ele tempo, e por ir até Ele, você está dizendo: eu tenho medo de começar este dia sem você. Eu não confio em mim mesmo. Eu preciso de você. Ajuda-me, fortalece-me. Agora, obviamente, quando você adiciona estudar a palavra a isso, e você aprende princípios da oração, confessando a palavra, sim, há muitas disciplinas espirituais que podemos praticar nesse tempo. Mas eu acho que muitas vezes as pessoas se preocupam com o que elas deveriam fazer e elas têm esta fórmula definida e tentam segui-la todos os dias e não dura muito, você ficará entediado. Mas se você seguir o Espírito Santo, haverá criatividade e variedade e você vai aproveitar o tempo e você não vai entender muito o que aconteceu. Você só sabe que havia você e Deus e havia uma conexão que você não entende e agora de repente você tem uma perspectiva mais otimista do que tinha antes de passar tempo com Ele. Quanto mais tempo melhor, mas deixe-me lhe dizer, se você só tem 2 minutos, você pode obter uma conexão divina em 2 minutos, se isso é tudo que você tem. Quando você está prestes a passar do limite no trabalho, vá ao banheiro, tranque-se lá e apenas tome. Deixe-me lhe dizer, Dave, quantos anos você tinha? 18. Quando ele tinha 18 anos, Dave foi batizado no Espírito Santo, sentado no vaso no trabalho.
Agora, que tipo de coisa é essa para dizer às pessoas? Você nunca sabe onde Deus pode mostrar-se. Mas o que ele fez? Dave estava à procura de algo mais profundo com Deus. Ele estava frustrado com aquele tipo de cristianismo de sempre. Ele sabia que havia mais do que apenas ir à igreja, ir para casa, ir à igreja, ir para casa. Ele nem sabia o que era. Mas ele estava buscando algo mais de Deus. Ele entrou no banheiro no trabalho, ele sentou-se no vaso, fechou a porta e ele disse a Deus: eu não vou me levantar. Eu não vou me mover deste lugar até que você me toque e me dê o que quer que eu esteja sentindo falta. Agora eu sei que alguns de vocês estão pensando: o quê? Ela está falando? Dave também recebeu uma cura física. Naquele dia, seus olhos foram curados. Ele usava óculos antes disso e Deus curou seus olhos e pela primeira vez em anos ele não teve que usar óculos. Deus definitivamente tocou o homem de uma maneira profunda. Se permanecerdes em mim, não apenas ir à igreja no domingo, não só ver seu pregador preferido na televisão todas as manhãs, ou quem quer que seja, mas se permanecerdes em mim, e minha palavra permanecer em você, se você viver em mim, morar em mim, se houver um relacionamento, você vai dar muitos frutos. Amém? Eu poderia até mesmo dizer que quando você permanecer nela, mesmo quando se tratar da poda, e as coisas com que Deus está tratando com a gente, as coisas que Ele quer que deixemos ir, não é tão ruim afinal. Porque há uma força divina que vem até nós, que nos permite fazer todas as coisas do jeito de Deus. Amém? Certo. Verso 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem vive em mim, eu nele, produz muito abundante fruto. No entanto, além de mim, cortado da união vital comigo, você não pode fazer nada. Nós precisamos ter uma revelação mais profunda sobre isso. Se uma pessoa não habita em mim, ela é jogada fora como ramo cortado e ele murcha. Tais ramos são recolhidos e lançados ao fogo e ardem. Se você vive em mim, você tem união vital comigo e minha palavra permanece em você e continua a viver em você. Peço o que quiser e isto será feito para você. Alguém diga uau! E o último verso, quando você carrega e produz muito fruto, o meu Pai é honrado e glorificado. E você prova a si mesmo como verdadeiro seguidor meu. Vamos todos ser pessoas que realmente querem dar bons frutos. Não vamos ter o tipo de pessoa cuja caminhada com Deus é apenas para levá-lo a dar-nos o que queremos. Vamos ser mais preocupados com o que nós podemos dar a Deus, como podemos representá-lo, como podemos ser embaixadores de Cristo. Se você veio aqui para que eu lhe dê mais 3 segredos sobre como conseguir o que você quer, você sabe, isso não é, eu não vou nessa direção. Eu acredito que se nós nos entregarmos totalmente a Deus, Ele nos dará o que nós queremos. Pode não ser o que pensávamos que queríamos, mas com certeza vai nos fazer felizes. Vai ser algo que mais ninguém pode nos dar e vamos ficar tão realizados. Agora, para ser honesta, quando começamos um relacionamento com Deus, somos todos uma bagunça de bom tamanho. E nós podemos ter corações doces, pequenos, mas nós temos um monte de ramos mortos. Temos um monte de coisas que estamos arrastando porque estamos habituados ao fato de precisar sermos tratados em nossa vida. Em Hebreus, no capítulo 12, a Bíblia diz que... Bem, vamos dar uma olhada em Hebreus 12, 26 a 29. Estou tão feliz por você amar a palavra de Deus e sair de casa e vir aqui hoje. Isso é maravilhoso. Obrigada.
versículo 26, então no Monte Sinai sua voz abalou a terra. Mas agora ele deu uma promessa, ainda uma vez vou agitar e fazer tremer não só a terra, mas também os estrelados céus. Agora, esta expressão ainda, mais uma vez, indica a remoção final e transformação de tudo que pode ser abalado, ou seja, das coisas criadas, de forma que permaneça e continue o que não pode ser abalado. Então, eu acredito que Deus vai agitar tudo em nossas vidas que é instável. Vamos. Tudo em nossa vida que é instável, até que tudo que reste seja uma árvore de justiça, plantação do Senhor, tendo bons frutos em cada estação, para que Ele seja glorificado. Amém? Eu não sei sobre você, quero dizer, eu queria poder dizer que você pode obter isso apenas orando, apenas lendo a sua Bíblia, mas sinceramente eu acho que somos teimosos demais. Eu realmente acho que quando se trata de caráter, Deus tem de lidar com a gente sobre algumas coisas. E, como todos nós sabemos, nem sempre é agradável, mas revela-se tão bom no final. Portanto, não tenha medo de Deus quando Ele começar a lidar com você em sua vida. Se as coisas parecerem estar indo numa direção que você não queria, diga: Deus, eu confio em Ti. Sua vontade seja feita, e não a minha. Vamos rapidamente ver Provérbios 3:13. Feliz, abençoado, afortunado, invejável é o homem que acha sabedoria hábil e piedosa e o homem que adquire entendimento, tirando da palavra de Deus e das experiências de vida. Você sabe, eu tenho muito conhecimento na minha vida, agradeço a Deus por aquilo que eu sei. E eu cheguei até aqui de duas maneiras diferentes, por estudar este livro e por estar viva no planeta Terra por 71 anos e passando por muitas coisas, tendo muitas experiências na minha vida. Eu sei como é sofrer abuso e o que você tem que fazer para superar isso. Eu sei como é odiar alguém e ter uma boa razão para odiá-los. E eu sei como é a agonia de viver em ódio e falta de perdão. Eu também sei como é liberá-los totalmente, deixá-los ir e assistir a Deus trabalhar em suas vidas. Vamos lá. Então, por favor, acredite em mim quando eu falar com você sobre essas coisas. Todas as mensagens que eu gravei, os livros, os CDs, os DVDs, eu não apenas cheguei com alguma pequena ideia para um livro de sermão. Essa é a minha vida lá fora, naquela mesa de recursos. Eu estou te dizendo, Deus não faz acepção de pessoas. E o que Ele fez por mim, Ele faz para outro também. E você pode ter uma grande, incrível, maravilhosa vida. Mas não vai ser fazendo tudo à sua maneira, vai ser da maneira de Deus. Vamos aplaudir, louvando ao nosso Deus. Bem, você sabe, o tempo de Deus nem sempre é confortável para nós, mas é sempre certo. Nós realmente precisamos aprender a confiar em Deus e vamos confiar em Deus sem fronteiras. E se Deus está lidando com você para deixar algo ir em sua vida, então sei que vai ser melhor para você. Apenas deixe isso ir. Pode não se sentir bem agora, mas você será grato depois. Isso é o que eu experimentei em minha própria vida. A equipe de computação em joycemeyer.org tem trabalhado duro para trazer-lhe uma experiência web incrível. Eu não sei por que esse código não está funcionando. Você tentou? Eu já tentei de tudo. Tudo bem. Quero lhe fazer uma pergunta. Deus tem lidado com você sobre deixar algo ir e você ainda está se agarrando nisso? Poderia ser uma amizade que realmente não é uma boa amizade para você? Alguém? Pode ser uma atitude ruim? Que tal, talvez, realmente, alguém que você ame, que você continua tentando
mudá-lo ou levá-lo a fazer o que é certo. E Deus está dizendo-lhe para deixá-lo ir e entregá-lo para ele. Quem aqui? Certo. Então, eu vejo que hoje vamos ter muita diversão aqui. Eclesiastes capítulo 3, 1 a 8, nós estamos falando neste fim de semana sobre como usar nosso tempo sabiamente. Eu acredito que existem determinadas épocas do ano para as coisas em que há uma unção especial de Deus para fazer uma determinada coisa. E por isso, se esta é uma época em que Deus está lidando com você para que se liberte de algumas coisas, então é sensato fazê-lo nesta época, porque quando Deus está dizendo, a hora é agora. E vai ser mais fácil fazer quando Deus está lidando a respeito do que ter que fazê-lo depois, no outro momento. Amém? Há tempo para todas as coisas. E um tempo para cada assunto ou propósito debaixo do céu. Tempo para nascer, tempo para morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de quebrar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo para dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de abster-se de abraçar, tempo de ter e tempo de perder, tempo de ficar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de manter o silêncio, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Pai, obrigada por nos ajudar a viver em seu tempo e não perder o que você tem para nós em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. João, capítulo 15, versos 1 a 8. Eu amo João, capítulo 15, eu estudei, eu li e eu reli também, e eu realmente gosto dele. Começando no versículo 1, Jesus disse, eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Qualquer ramo em mim, esse em mim significa as pessoas que creem em mim. Qualquer ramo em mim que não dá muito fruto, que para de frutificar, ele o corta, recorta e tira. Por isso, é vontade de Deus que nós demos bons frutos. E assim como se há um ramo e uma árvore que todos os outros ramos deem fruto da árvore, mas esse ramo não está dando os frutos, um bom jardineiro vai vir e vai podá-lo. Se existem áreas em nossas vidas que não estão dando frutos, então Deus vai lidar com essas coisas, Ele vai cortá-las de nossas vidas, ou Ele vai tirá-las. Seria bom se pudéssemos ver como Deus vê e dizer, sim, Deus, isso não é bom, vamos tirar isso daqui. Mas todos nós sabemos que às vezes insistimos por muito mais tempo. É incrível quanto tempo insistimos em coisas que estão nos prejudicando. Mas vamos pensar em como isso não é inteligente. Quanto tempo nos agarramos em coisas que estão nos machucando e estão realmente roubando a vida que Jesus quer que nós tenhamos, mas que de uma forma ou de outra estamos com tanto medo de deixar o que temos porque o que vamos ter nós ainda não sabemos ou entendemos. Nunca tenha medo de deixar Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Ele corta, recorta, e Ele purifica e repetidamente poda todos os ramos que continuam a dar frutos para fazer-os dar frutos mais ricos e mais excelentes ainda. Então eu vi algo anos atrás que ajudou-me. Parece-me que você será podado se você fizer ou não fizer. Então, de qualquer maneira, a poda é um fato da vida cristã. Assim, podemos também... O essencial de tudo isso é que podemos deixar Deus agir da sua maneira, porque Ele nos ama tanto. Agora entenda isso, Deus te ama tanto que Ele nunca vai deixá-lo sozinho para fazer as coisas do seu jeito. Amém? Deus nos disciplina, Ele nos ensina e nos treina por vários meios, pelo seu amor por nós. Eu poderia levá-lo a Hebreus 12, tem um monte de coisas lá acerca da disciplina, e Deus trata conosco, nos ensinando e nos tirando. Ele faz isso muito espiritualmente, Ele faz muitas vezes usando a palavra,
Mas como eu disse ontem, quando você ama seus filhos, você gostaria de dar-lhes a sua palavra e vê-los fazendo o que você diz para fazer? Mas se não o fizerem de forma consistente, você vai tocar nas circunstâncias. Agora, isso não significa que Deus é mau e Ele faz muitas coisas que nos ferem, mas eu acho que todos nós percebemos que às vezes há coisas em nossa vida que são realmente difíceis e nós lutamos, depois desistimos ou lutamos com as mudanças que Deus tenta fazer. Mais tarde percebemos, essa coisa foi a melhor coisa do mundo para mim, afinal de contas. Então, hoje eu estou realmente esperando que pela graça de Deus eu possa ajudar a todos nós a confiar em Deus ainda mais e perceber o seu grande amor por nós, que tudo aquilo que acontece em nossa vida, Deus vai trabalhar com isso para o nosso bem, contando que nós confiamos nele. Eu acredito nisso. Isso não é apenas uma escritura bonita para se confessar. Eu acredito nisso. Que não importa o que aconteça ou de onde venha, se mantivermos nosso amor querendo sua vontade, ele vai pegar essas coisas e usá-las para o propósito. Todos nós queremos ouvir de Deus, queremos saber o que Deus está dizendo. Deus nos fala de várias maneiras, a voz mansa e delicada é talvez a melhor maneira, esse conhecimento interior você só sabe, você nem sabe como você sabe, você só sabe. Mas Deus também fala através de nossas circunstâncias. E tantas vezes, quando eu estou tentando fazer algo acontecer na minha vida e simplesmente não está acontecendo, e eu então estou me exaurindo, tentando chutar portas que é óbvio que Deus não está abrindo para mim, Deus está tentando me deixar saber através dessa circunstância, isso não é para você. Isso não é para você. Bem, isso é o diabo. Bem, sim, nós precisamos resistir ao diabo, mas deixe-me te dizer algo. Se Deus tem algo em sua vontade para você fazer, não há nenhum diabo que pode impedir que aconteça, desde que você mantenha seus olhos em Deus. Então vamos apenas não dar ao diabo mais crédito do que ele realmente merece, amém? Então, continuando agora em João. Você é purificado e já podado por causa da palavra que ele tem dado, os ensinamentos que eu dei a você. Habita em mim, eu habitarei em você. Vive em mim, eu vou viver em você. Assim como nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo sem permanecer, ser vitalmente unido à videira, assim você não poderá dar fruto se não permanecer em mim. Agora, quantos querem dar frutos em sua vida? Certo? A única maneira de um ramo dar fruto é se ele permanecer conectado à videira. Agora, eu tenho feito projetos em meus encontros onde eu trago uma planta viva aqui e na primeira noite eu quebro um galho e eu coloco em algum lugar aqui e podemos vê-lo durante todo o fim de semana lentamente murchar e morrer. A única maneira pela qual podemos ter a vida fluindo através de nós para dar bons frutos, se é o fruto do Espírito, em coisas simples como ficar com a sua família, conviver com pessoas no trabalho, sair no mundo e ser um bom testemunho, ou se são só outras coisas, a força de que precisamos para passar por coisas difíceis e fazermos a vontade de Deus, a única maneira que qualquer ramo, todos digam, eu sou um ramo, a única maneira pela qual qualquer ramo pode dar bons frutos é se ele permanecer conectado à videira. É por isso que eu fico nisso o tempo inteiro sobre o tempo gasto com Deus. Passar tempo com Deus, gastar tempo com Deus e perceber que nossa caminhada com Deus não é apenas um evento de domingo de manhã. Agora, muitos de vocês separaram o seu fim de semana para vir a esta conferência, então vocês provavelmente sabem disso, mas eu não estou apenas falando com você, eu estou falando com milhões de pessoas no mundo inteiro assistindo pela televisão. Eu não sei que tipo de relacionamento você tem com Deus, ou se você até mesmo tem algum, mas eu estou bastante segura ao dizer que há um bom número de pessoas assistindo que você tem amor por Deus, mas sua relação com Ele é religiosa. É do tipo de apenas seguir regras, regulamentos estabelecidos. Você talvez lê um pouco a Bíblia todos os dias, ora um pouco todo dia. Você vai à igreja no domingo de manhã e sente como se cumpriu o seu dever. E agora você está bem com Deus assim. Bem, quer saber? Talvez você esteja bem com Deus, mas você não vai dar frutos com esse tipo de vida. Você vai ter altos e baixos emocionalmente. A única maneira de você ser feliz é quando faz as coisas do seu jeito. Isso só dura alguns minutos de cada vez, então
Você não será um testemunho no mundo, você vai ser frustrado o tempo todo, está lutando o tempo todo, vai ser difícil de se conviver. Acertei até aqui? Certo. Mas quando nós somos ligados à videira, então há uma força vital secreta aqui. Nós não entendemos, nem podemos explicar, que vem para nós dessa vinha, a vinha sendo Jesus, e sem nenhum esforço, sem nenhuma frustração, produzimos frutos. Você vê tantos cristãos, eu fui uma por um longo tempo, eu estou tentando ser paciente. Eu estou tentando ser feliz. E eu estou tentando ter calma, eu estou tão frustrada tentando ter paz. Vou lhe perguntar, você já viu uma macieira em um pomar dizendo assim: estou tentando fazer maçãs. Época de maçãs, vamos lá. Estou fazendo maçãs. Então, nós não vamos dar bons frutos através de apenas tentar e lutar. Agora eu acredito que é um esforço que nós fazemos, mas é um esforço no Espírito Santo. Por isso é totalmente diferente de apenas um esforço carnal. É realmente apenas, como está principalmente, o meu esforço é ficar conectado a Jesus. Meu esforço é um esforço espiritual, eu estou crendo, estou confiando em Deus. Deixa eu lhe dizer algo, a cada dia, a cada momento, você precisa da ajuda de Deus. Não há um momento em nossas vidas quando não estamos desesperados. Você me entende? Desesperados pela ajuda de Deus. Se eu fosse você, diria que não menos de 100 vezes ao dia, Deus, ajuda-me. Deus, ajuda-me. Apenas ajuda-me. Você nem tem que saber para que você precisa da ajuda, porque eu posso garantir que você vai precisar de ajuda. Assim, Deus, ajuda-me. E eu queria poder explicar o mistério disso para você, mas apenas sente-se. E não se preocupe tanto com o que você faz quando você passa tempo com Deus. Bem, se eu passar tempo com Deus, o que eu faço? Sinceramente. E eu espero isso, sabe? Não é literalmente insano, mas eu realmente não acho que importa tanto o que você faz. Eu acho que o importante é que você tenha ido até Ele. Você está dando a Ele tempo, e por ir até Ele, você está dizendo: eu tenho medo de começar este dia sem você. Eu não confio em mim mesmo. Eu preciso de você. Ajuda-me, fortalece-me. Agora, obviamente, quando você adiciona estudar a palavra a isso, e você aprende princípios da oração, confessando a palavra, sim, há muitas disciplinas espirituais que podemos praticar nesse tempo. Mas eu acho que muitas vezes as pessoas se preocupam com o que elas deveriam fazer e elas têm esta fórmula definida e tentam segui-la todos os dias e não dura muito e você ficará entediado. Mas se você seguir o Espírito Santo, haverá criatividade e variedade e você vai aproveitar o tempo e você não vai entender muito o que aconteceu. Você só sabe que havia você e Deus e havia uma conexão que você não entende e agora de repente você tem uma perspectiva mais otimista do que tinha antes de passar tempo com Ele. Quanto mais tempo, melhor, mas deixe-me lhe dizer, se você só tem 2 minutos, você pode obter uma conexão divina em 2 minutos, se isso é tudo que você tem. Quando você está prestes a passar do limite no trabalho, vá ao banheiro, tranque-se lá e apenas tome. Deixe-me lhe dizer, Dave, quantos anos você tinha? 18. Quando ele tinha 18 anos, Dave foi batizado no Espírito Santo, sentado no vaso no trabalho. Agora, que tipo de coisa é essa para dizer às pessoas? Você nunca sabe onde Deus pode mostrar-se. Mas o que ele fez? Dave estava à procura de algo mais profundo com Deus. Ele estava frustrado com aquele tipo de cristianismo de sempre. Ele sabia que havia mais do que apenas ir à igreja, ir para casa, ir à igreja, ir para casa. Ele nem sabia o que era.
Mas ele estava buscando algo mais de Deus. Ele entrou no banheiro no trabalho, ele sentou-se no vaso, fechou a porta e ele disse a Deus: eu não vou me levantar. Eu não vou me mover deste lugar até que você me toque e me dê o que quer que eu esteja sentindo falta. Agora eu sei que alguns de vocês estão pensando: o que ela está falando? Dave também recebeu uma cura física. Naquele dia, seus olhos foram curados. Ele usava óculos antes disso e Deus curou seus olhos e pela primeira vez em anos ele não teve que usar óculos. Deus definitivamente tocou o homem de uma maneira profunda. Se permanecerdes em mim, não apenas ir à igreja no domingo, não só ver seu pregador preferido na televisão todas as manhãs, ou quem quer que seja, mas se permanecerdes em mim, e minha palavra permanecer em você, se você viver em mim, morar em mim, se houver um relacionamento, você vai dar muitos frutos. Amém? Eu poderia até mesmo dizer que quando você permanecer nela, mesmo quando se tratar da poda, e as coisas com que Deus está tratando com a gente, as coisas que Ele quer que deixemos ir, não é tão ruim afinal. Porque há uma força divina que vem até nós, que nos permite fazer todas as coisas do jeito de Deus. Amém? Certo. Verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem vive em mim, eu nele, produz muito abundante fruto. No entanto, além de mim, cortado da união vital comigo, você não pode fazer nada. Nós precisamos ter uma revelação mais profunda sobre isso. Se uma pessoa não habita em mim, ela é jogada fora como ramo cortado e ele murcha. Tais ramos são recolhidos e lançados ao fogo e ardem. Se você vive em mim, você tem união vital comigo e minha palavra permanece em você e continua a viver em você. Peço o que quiser e isto será feito para você. Alguém diga uau! E o último verso, quando você carrega e produz muito fruto, o meu Pai é honrado e glorificado. E você prova a si mesmo como verdadeiro seguidor meu. Vamos todos ser pessoas que realmente querem dar bons frutos. Não vamos ter o tipo de pessoa cuja caminhada com Deus é apenas para levá-lo a dar-nos o que queremos. Vamos ser mais preocupados com o que nós podemos dar a Deus, como podemos representá-lo, como podemos ser embaixadores de Cristo. Se você veio aqui para que eu lhe dê mais 3 segredos sobre como conseguir o que você quer, você sabe, isso não é, eu não vou nessa direção. Eu acredito que se nós nos entregarmos totalmente a Deus, Ele nos dará o que nós queremos. Pode não ser o que pensávamos que queríamos, mas com certeza vai nos fazer felizes. Vai ser algo que mais ninguém pode nos dar e vamos ficar tão realizados. Agora, para ser honesta, quando começamos um relacionamento com Deus, somos todos uma bagunça de bom tamanho. E nós podemos ter corações doces, pequenos, mas nós temos um monte de ramos mortos. Temos um monte de coisas que estamos arrastando porque estamos habituados ao fato de precisar sermos tratados em nossa vida. Em Hebreus, no capítulo 12, a Bíblia diz que... Bem, vamos dar uma olhada em Hebreus 12, 26 a 29. Estou tão feliz por você amar a palavra de Deus e sair de casa e vir aqui hoje. Isso é maravilhoso. Obrigada. O versículo 26, então no Monte Sinai sua voz abalou a terra, mas agora ele deu uma promessa, ainda uma vez vou agitar e fazer tremer, não só a terra, mas também os estrelados céus. Agora esta expressão ainda, mais uma vez, indica a remoção final e transformação de tudo que pode ser abalado, ou seja, das coisas criadas
de forma que permaneça e continue o que não pode ser abalado. Então eu acredito que Deus vai agitar tudo em nossas vidas que é instável. Vamos. Tudo em nossa vida que é instável, até que tudo que reste seja uma árvore de justiça, plantação do Senhor, tendo bons frutos em cada estação, para que Ele seja glorificado. Amém? Eu não sei sobre você, quero dizer, eu queria poder dizer que você pode obter isso apenas orando, apenas lendo a sua Bíblia, mas sinceramente eu acho que somos teimosos demais. Eu realmente acho que quando se trata de caráter, Deus tem de lidar com a gente sobre algumas coisas. E, como todos nós sabemos, nem sempre é agradável, mas revela-se tão bom no final. Portanto, não tenha medo de Deus quando Ele começar a lidar com você em sua vida. Se as coisas parecerem estar indo numa direção que você não queria, diga: Deus, eu confio em Ti, sua vontade seja feita, e não a minha. Vamos rapidamente ver Provérbios 3:13. Feliz, abençoado, afortunado, invejável é o homem que acha sabedoria hábil e piedosa, e o homem que adquire entendimento, tirando da palavra de Deus e das experiências de vida. Você sabe, eu tenho muito conhecimento na minha vida, agradeço a Deus por aquilo que eu sei. E eu cheguei até aqui de duas maneiras diferentes: por estudar este livro e por estar viva no planeta Terra por 71 anos e passando por muitas coisas, tendo muitas experiências na minha vida. Eu sei como é sofrer abuso e o que você tem que fazer para superar isso. Eu sei como é odiar alguém e ter uma boa razão para odiá-los. E eu sei como é a agonia de viver em ódio e falta de perdão. Eu também sei como é liberá-los totalmente, deixá-los ir e assistir a Deus trabalhar em suas vidas. Vamos lá. Então, por favor, acredite em mim quando eu falar com você sobre essas coisas. Todas as mensagens que eu gravei, os livros, os CDs, os DVDs, eu não apenas cheguei com alguma pequena ideia para um livro de sermão. Essa é a minha vida lá fora, naquela mesa de recursos. Eu estou te dizendo, Deus não faz acepção de pessoas, e o que Ele fez por mim, Ele faz para outro também. E você pode ter uma grande, incrível, maravilhosa vida, mas não vai ser fazendo tudo à sua maneira, vai ser da maneira de Deus. Vamos aplaudir, louvando ao nosso Deus. Bem, você sabe, o tempo de Deus nem sempre é confortável para nós, mas é sempre certo. Nós realmente precisamos aprender a confiar em Deus e vamos confiar em Deus sem fronteiras. E se Deus está lidando com você para deixar algo ir em sua vida, então sei que vai ser melhor para você, apenas deixe isso ir. Pode não se sentir bem agora, mas você será grato depois. Isso é o que eu experimentei em minha própria vida. A equipe de computação em joycemeyer.org tem trabalhado duro para trazer-lhe uma experiência web incrível. Eu não sei por que esse código não está funcionando. Você tentou? Eu já tentei de tudo. Tudo bem.
Quero lhe fazer uma pergunta. Deus tem lidado com você sobre deixar algo ir e você ainda está se agarrando nisso? Poderia ser uma amizade que realmente não é uma boa amizade para você? Alguém? Pode ser uma atitude ruim? Que tal, talvez, realmente, alguém que você ame, que você continua tentando mudá-lo ou levá-lo a fazer o que é certo, e Deus está dizendo-lhe para deixá-lo ir e entregá-lo para ele. Quem aqui? Certo. Então, eu vejo que hoje vamos ter muita diversão aqui. Eclesiastes capítulo 3, 1 a 8, nós estamos falando neste fim de semana sobre como usar nosso tempo sabiamente. Eu acredito que existem determinadas épocas do ano para as coisas em que há uma unção especial de Deus para fazer uma determinada coisa. E por isso, se esta é uma época em que Deus está lidando com você para que se liberte de algumas coisas, então é sensato fazê-lo nesta época, porque quando Deus está dizendo, a hora é agora. E vai ser mais fácil fazer quando Deus está lidando a respeito do que ter que fazê-lo depois, no outro momento. Amém?